Oi, gente, boa tarde. Acordei agora. Hoje eu dormi bem, dormi de 6h30 mais ou menos até as 2, direto. Acordei agora, aí fiz aqui só um mexidinho de ovo com arroz, fiz tudo na manteiga e uns pedacinhos de queijo. Corto uns pedacinhos de queijo aqui. Mas mesmo assim, tá uma delícia. Coloquei um pouquinho de pimenta aqui, ó. Ficou muito gostoso. Mas o importante é que a gente tenha saúde, né, gente, para poder realmente comer. É um almoço super simples, né? Mas muito gostoso. Gente, não sei se vocês têm acompanhado nas reportagens a quantidade de mulheres que foram assassinadas nesse mês. A cada minuto, a cada segundo morre uma de nós, né? Até quando vai acontecer essas coisas? Que tá dando medo, isso é para qualquer lugar. Você vai no supermercado, no caso daquele estupro do ladrão que entrou no supermercado e pegou a atendente, é ex-marido, é filho, até os filhos se tornarem inimigos, né? A gente precisamos orar, precisamos buscar a Deus, precisamos pegar firme. E no momento estamos precisando de muita sabedoria. É claro que nós não conhecemos a pessoa, né? Que quando a pessoa chega para nós, chega de um jeito, depois que nós vamos conhecer. Mas mesmo assim, precisamos ter muita sabedoria ao ver o comportamento, o modo de falar deles. Sabe, eu fico pensando assim, não tem mais condições disso, né? Mas eu fico pensando, a gente deveria conhecer os familiares dessas pessoas que a gente conhece antes de se relacionar, conhecer alguma coisa, algum parente, e observar como é que ele trata a mãe, como é que ele age em casa, ou mesmo com os amigos. Procurar saber, né? Mas aí isso aí não tem nada a ver, porque isso aí é dentro do carro de aplicativo. Isso aí é em qualquer lugar. Então fica difícil. É só Deus, né, gente? Só Deus para nos proteger e nos dar sabedoria, nos dar olhos de águia, que é muito importante, porque a águia fica nos galhos mais altos, observando. De lá ela observa os perigos. E é assim que devemos ser. E sempre comentar uma com a outra, né, sobre alguma coisa que esteja acontecendo no relacionamento, no casamento. E, e ter uma pessoa de confiança para poder estar falando. E pedir a Deus força para tomarmos decisões também. É um contexto, né, de muitas coisinhas assim que nós devemos prestar atenção e pedir a Deus sabedoria. Porque pro nosso lado, mulherada, o negócio não tá brinquedo. Não sei o que aconteceu, mas nós estamos em menores, né? Nós estamos na menores, como é que eu vou dizer? Proteção. Nós estamos realmente sem proteção. Então nós que precisamos de nos proteger, nós que precisamos correr atrás da nossa proteção. Porque acontece muitas vezes, igual essa menina aí, essa que morreu agora, ela tinha pedido medida protetiva. Essas medidas protetivas também não está resolvendo. Quantas mulheres morrem com a medida protetiva no bolso? Um mês retrasado, acabaram de lançar uma lei aí, depois da lei da
da Maria da Penha, que seria mais forte do que a Maria da Penha, no dia o marido matou a mulher. Isso é um tapa. Isso é um tapa na cara das autoridades. Ele quis dizer o quê? Ele quis dizer que aquela lei daquele dia não iria parar ele. Então, naquele dia, ele matou a esposa dele. E esse mês, foram muitas. Então, nós temos que orar, temos que pedir a Deus para nos proteger de tudo, proteger da maldade. Olha só que coisa triste que está ultimamente. Nos proteger dos nossos próprios filhos. Aí é triste. Quando se mexe com os próprios filhos, né? Nós precisamos nos proteger. Só Deus. Ainda bem que nós temos Deus por nós. Mas nós precisamos dar o primeiro passo. Porque Deus ajuda sim, mas nós precisamos nos ajudar. No caso dos nossos filhos, é educação. Educação em casa. Não tem jeito. Educação, desde quando começa a tomar uma chuquinha, comer o primeiro prato de sopinha. Você sabia que quando vocês estão dando sopinha para os seus filhos que são pequenininhos ainda no carrinho, que eles dão aqueles tapas e jogam o prato no chão, às vezes costumam jogar o pratinho, a chuquinha no chão. Aquele não que você vai falar aquela hora para ele vai guardar. Parece que não, mas ele vai guardar. Toda vez que ele for para fazer, vem na mente dele. Vocês podem não acreditar. Eu não tenho filho, mas trabalhei de babá por muitos anos. E eu pude ver essa parte. Eu pude ver que quando a criança começa a engatinhar, que ela vai colocar o dedinho na tomada, você fala não. Ela olha para você e muitas vezes ela vai lá, vai pôr o dedinho e já te olha. Se você não estiver por perto, ela procura, porque ela lembrou. Mas hoje, as pessoas não estão pensando assim, né, gente? Isso que eu estou falando aqui passa a ser coisa do passado. Principalmente para essas mães adolescentes, elas vão falar que isso que eu estou falando é coisa do passado, é coisa de velho, mas não é não. É porque é dali do dedinho na tomada, do pratinho de sopa que ele jogou no chão, é que ele vai levar para a vida dele. É o primeiro não que vai registrar. Vai ficar registrado na mente dele. Não tenha medo de dizer não para os seus filhos. Não tenha medo, porque o medo depois é de você estar dentro de casa com ele e ele se tornar o seu inimigo. Isso você pode ter certeza. Que o que você tiver dó dele, de ensinar, quando ele estiver na fase de crescimento, porque é a base, né, gente? Tudo começa ali. Ninguém começa a educar filho depois de 8 anos, depois de 5 anos. Tem que começar a educar o filho quando eles estão pequenos. Comportamento dentro de casa, o filho olha muito essas coisas também. Então, é um punhadinho de coisa, né? Se for colocar numa sacola, nem cabe. De tanta coisa que é. O seu comportamento dentro de casa, o seu comportamento com a pessoa que trabalha com você, o seu comportamento com a sua mãe, com seu pai, com seus irmãos, com seus amigos, vai ajudar muito na criação de seus filhos no futuro. Para você ter um companheiro e não ter inimigo. Boa tarde. Peça a Deus sabedoria para você criar seus filhos, para que mais tarde eles não venham a ser o seu inimigo ou o seu maior inimigo. Boa tarde. Vamos almoçar? É uma delícia.